Bom dia, bom dia, bom dia! Gente, hoje perdi até o celular pra achar. E me fala uma coisa. Como você reage quando as coisas não saem como você gostaria? Como fica seu humor? Bom dia, Sérgio. Bem-vindo, meu amigo. Responde aí. Como você reage quando as coisas não saem como você gostaria? Hoje, antes de entrar, cadê o celular? Não achava o celular? Como que é a sua comunicação quando as coisas não saem do jeito que você gostaria? Seja com você ou seja com outro. O que você pensa sobre o outro, o que você pensa, o que você fala sobre si mesmo. Deixa eu te contar. Não tá das melhores. Já várias lives eu tenho que tirar. Como você fala com você mesmo na hora que dá errado? A empatia, se você consegue ter empatia com você mesmo, você também consegue ter com o outro. E quando você tem com o outro, você tem consigo. É uma engrenagem. Então, às vezes, repara, se você tá vendo alguém, se você tá falando, mesmo que você não fale, você não externalize, você pensa algo positivo, algo de bom. Porque assim, é fácil você pensar algo de bom quando você gosta de alguém, quando essa pessoa, quando tá tudo bem. Top. Agora, às vezes, a pessoa às vezes não te tratou tão bem, às vezes você não foi com a fuça da pessoa. Como que é essa comunicação? Quando eu consigo... É maravilhoso eu ter essa consciência com o outro, que eu acho que a gente percebe mais fácil quando é com o outro. Aquele pensamentozinho, às vezes meio mesquinho. Treine. Porque tudo que a gente emana, tudo que a gente pensa, tudo que a gente deseja para o outro, acaba vindo para a gente. É um espelhinho, assim. Bom dia, maravilhosa. Então, bora. Esse mês todo, tô fazendo a leitura de provérbios aqui com vocês, todas as manhãs. Provérbios é um livro para nos trazer sabedoria. Porque a gente precisa, porque 10% é o que nos acontece, 90% é como a gente reage. Desafios a gente vai ter a vida inteira. Então, na verdade, quanto mais preparado estivermos, seja profissionalmente, seja emocionalmente, maiores vão ser os desafios. Já expliquei outro dia como funciona isso com um profissional. E é a mesma coisa para ele da vida. Então, quanto mais problemas você consegue resolver, mais problemas virão. Você vai começar, inclusive, a resolver o problema dos outros, contribuir com a vida dos outros. E é exatamente isso. É ter tanto para si que você consegue ser abundante para os outros. Então, Rei Roja, dia 21, bora para a palavra. O coração do rei é uma água fluente nas mãos do Senhor. Ele o inclina para qualquer parte que quiser. Os caminhos do homem parecem retos aos olhos, mas cabe ao Senhor pesar os corações. A prática da justiça e da equidade vale aos olhos do Senhor mais do que o sacrifício. Às vezes as pessoas querem se sacrificar por algo. Gente, na constelação, fala, Rafa, não faz sentido. Na constelação tem um negócio chamado lealdade invisível. O que é isso? Sabe aquela coisa que você julga na sua família? Mesmo que, poderia ser diferente, ou aquela coisa que te dá dó. Gente, ter dó de qualquer pessoa é um tiro no pé. Então, aquele julgamento que às vezes você tem, que você gostaria que as coisas fossem diferentes, que tivessem feito algo diferente pra você, ou simplesmente não colocar aquilo no seu coração, não pertencer. Às vezes, vou dar um exemplo, às vezes um alcoólatra na família, uma pessoa que ela foi excluída do vínculo familiar, do relacionamento familiar, por algum comportamento que julgam inadequado. Olha o julgamento. Em algum momento na família, essa história acaba se repetindo. Uma conhecida minha, que é a história dos suicídios, que é muito repetitivo. Não adianta, às vezes a gente precisa trazer para o coração, a gente precisa incluir na família aquilo com carinho. Toda vez que a gente exclui algo da nossa vida, mas aquilo ali tem um sentimento ruim. É uma vergonha, ou não querer trazer, não olhar as coisas como são, com verdade, aquilo volta. Porque é um aprendizado que não se teve. E existe um negócio chamado lealdade invisível. Então, para que aquele membro, daquela pessoa seja vista, e é inconsciente muitas vezes,
as coisas acabam se repetindo para que aquela situação seja vista. Vocês podem pensar, às vezes, na família de vocês, quais são esses julgamentos, essas exclusões que acabam sendo feitas. Por quê? Porque não ressignificou, não olhou aquilo com carinho, quis simplesmente que as coisas fossem diferentes e a vida não funciona. A gente não, com a vida a gente não pode dizer eu não aceito isso. Na verdade, é a aceitação. Não é quer dizer que aquilo vai estar bom e você vai ficar com aquilo. Às vezes é uma coisa que te incomoda. Não, você trabalha esse incômodo porque tudo que te incomoda está presente em você. De alguma forma ele tem que ter trabalhado, tem que ser visto, tem que ser aceito. Aí sim, quando você acolhe, fazendo diferente, não simplesmente querendo que as coisas fossem diferentes, consegue entender a diferença? O que veio antes é aquilo ali. É trabalhar a aceitação, trabalhar o nosso entendimento. Sempre em nós, não é no outro. Às vezes traições. Vários podem ser os pontos. Porque o que é aprendido dentro de uma família? Julga porque traíram, foi traído. Já entender as dores de cada um, entender que cada um fez o melhor que pôde, que você faz o melhor que você pôde e que você busca esse desenvolvimento, busca essa consciência. Você aprende com a situação, muda o seu sentimento em relação a, e aí sim você segue para a vida. Esse é o princípio da constelação. Não sei nem por que eu fui falar isso, mas alguém que está assistindo vai assistir e escutar. Olhares altivos ensoberbam o coração. O luzeiro dos ímpios é o pecado. Os planos do homem ativo produzem abundância. A precipitação só traz a ruína. Se a gente quer conhecer o Criador, a gente precisa olhar a criação. E a criação, ela foi feita para ter vida e vida em abundância. Prosperar. O que é diferente disso, ele é algo que vai contra a natureza, que exige muito esforço. Se você pegar uma árvore, uma macieira, ela vai produzir a capacidade dela toda, o quanto ela conseguir. Não é assim, você produz só para eu comer, não produz o suficiente para cair, para os outros, é só para mim. Não funciona, e assim é a vida. A gente produz tanto que é para contribuir com os outros também. Se você tá numa situação que tá difícil, é porque alguma coisa está errada ali. O que tem que ser visto? Se a árvore para de produzir frutos, se a macieira para de produzir, é porque ela está doente. Então tem algo que está indo contra a natureza dela, que está tirando a vivacidade, a saúde dela. E o mesmo acontece com a gente em qualquer área. Então se algo não está fluindo, está difícil, que eu não gosto desse termo, né? Prefiro desafiador, é ser visto. Qual é o julgamento que eu tenho em relação a isso? Qual a crença que eu tenho em relação a isso? Pra gente conseguir analisar, porque muitas vezes a gente não percebe, a gente tá no meio de uma circunstância, no meio de uma rotina familiar, a nossa forma de enxergar o mundo. Porque se você acredita que pode, você pode, se acredita que não pode, você não pode. Então, o seu sentimento, ele chega antes do que aquilo, só que é com constância. Só que o que acontece é que às vezes a gente faz as coisas, a gente espera um resultado, só que a gente não cultiva o tempo necessário, a gente desiste antes da hora, e o que nos move a fazer algo, às vezes é inadequado. Você deseja dinheiro para quê? Para ter segurança ou para ter liberdade? Quando você deseja por segurança, é por medo. E o medo, ele gera o quê? É porque você tá com alguma circunstância na cabeça e aquilo você acaba atraindo novamente. Porque é a forma que você enxerga a realidade. Rafa, como que a gente muda esse mindset? Gente, vou bater sempre na mesma tecla. Eu voltando com relação lá atrás de pai e mãe. Não tô voltando nem pra ancestralidade. E pra Karma e Dharma, né? Que aí puxa um pouquinho mais pra trás.
Mas a única coisa que, é assim, é um tripézinho da vida, gente. Amor, perdão e gratidão. Aparentemente, às vezes, quem chega e cai de paraquedas me escuta falando isso, e acha que é uma visão religiosa da vida. Não, porque eu não me considero uma pessoa religiosa. Apesar de eu estar lendo a Bíblia, eu sou uma pessoa cristã. Mas, pra mim, a Bíblia, mecânica quântica e neurociência é assim, ó, é uma coisinha só. São lugares diferentes e cada um com o seu olhar. Mas pra mim é a mesma coisa. Quando a Bíblia fala... Gente, eu esqueci o versículo. Que é se você acreditar que já teve, que já recebeu, você receberá. O que é isso? Se você acreditar, ou seja, você ainda não tem, mas que você já tem aquilo, o teu sentimento com constância estando ali, aquilo virá. E não é o nosso pensamento racional, é o que você sente em relação àquilo. A hora que eu falei do dinheiro, é segurança ou é liberdade? A segurança é baseada no medo, é não ter. Percebe o que vem por trás e que muitas vezes a gente não percebe? Se você bater, você será dado. Se você crer que pode, você pode. Se você acreditar que não pode, você não pode. Em ambos os casos, você está certo. Isso é mecânica quântica. Se você acredita que você não pode, você nem vai atrás. Ou se vai, você desiste rápido. E existe aqui, a gente está na Terra. A gente está nessa dimensão materialista. Existe um tempo de semear, de plantar, semear ali e o colher. Tem um tempo para que as coisas aconteçam. Rafa, a hora que o povo fala em mecânica quântica, vai aparecer o carro, vai aparecer. Não, não é assim. Tudo bem que eu acho que acredito que há casos que sejam, mas aí são pessoas mais iluminadas e eles não vão buscar carro, casa, apartamento, como diz o velho culto. Então, é o tempo de plantar, é o fazer, é a ação. A gente precisa da ação. Direcionada, mas com um sentimento adequado e com a intenção adequada. Isso é um constante vigiar da nossa própria mente. Por quê? Porque se a gente for olhar com o ar da neurociência, o nosso cérebro ele tem um viés negativo para as coisas. O que é isso? Percebe que se você... É mais fácil você lembrar de uma circunstância que te doeu do que algo que é bom? Se você pegar uma relação... Vou pegar a relação com familiar, com mãe. Quando você tá ali realmente em verdades, é mais fácil você lembrar das circunstâncias que te doeram, que te magoaram, do que as circunstâncias que ela te demonstrou carinho, que você estava feliz. Isso é o viés cognitivo negativo, porque a gente tende a focar no que é ruim. E o que a Bíblia fala, a mecânica quântica fala. Tudo que a gente põe em foco expande. O que é isso? Você tá na sua cabeça aquilo, você acredita que é aquilo, e o universo faz tudo pra te mostrar que você está certo. Então, se você põe foco em não valorização, e você fica vibrando nisso, mesmo que você acredite que não está com isso na cabeça, mas o sentimento em relação àquela situação está presente em você. Você vai atrair isso para sua vida. Tesouros adquiridos com mentira, vaidade passageira para os que procuram a morte. A violência dos ímpios os conduz à ruína. Use a sua palavra para edificar, para encontrar soluções. Rafa, estou com uma circunstância super desafiadora, aconteceu isso, aquilo. Disponha da sua energia para encontrar a solução das coisas. E não simplesmente para falar para alguém o que aconteceu. Perceba que quando você faz isso, você se põe no papel o quê? De não valorizada. De injustiçada, por mais que você acredite que não. Isso só vai ser diferente quando você for comentar isso, for dizer isso com o intuito de achar a solução, com um sentimento de solução, sem aquele sentimento de dor. Ai, Rafa, eu tô buscando a solução, mas eu tô com aquele sentimentinho ainda.
limpa em você, trabalhe em você. Quando você for comentar algo, for atrás de algo, vá com um sentimento de solução e sem que aquilo te doa. Por quê? Porque se doeu, tem algo reverberando em você que bate com aquilo ali. Então, eu sempre digo, bateu, doeu, leva que é teu. Vai pra casa, vai pra sua casa, vai pra dentro e vai encontrar isso em você e vai curar. Vai buscar a solução. Porque se você, por exemplo, vamos lá. Eu ia falar um negócio que eu não posso, não sei se eu posso, né? Vai. Sei lá, se a pessoa te xingou, te ofendeu de algum determinado nome. Se aquilo em momento nenhum passou na sua cabeça, na sua vida, você nunca teve algum probleminha com aquilo, aquilo não te dói. Se em algum momento alguém já falou, você se sentiu ofendida com aquilo, aquilo vai te doer. Então, ou seja, só vai entrar em consonância com você se aquilo em algum momento você acreditou, fez sentido, entendeu? Senão, a pessoa passa e fala, a pessoa tá doida. E segue o baile. O caminho do perverso é tortuoso, mas o inocente age com retidão. Melhor é habitar num canto do terraço do que conviver com uma mulher impertinente. Isso tanto serve como que foi escrito por um homem, mas tanto serve como para homem ou para mulher. Você quer estar do lado, você quer conviver com alguém que é chato, alguém que fica reclamando de tudo? Não, você não quer. Só que o que a gente às vezes não percebe é que o chato é a gente. E que o outro acaba sendo chato porque às vezes a gente tá chata. Que o outro reclama que a gente tá reclamona. Gente, se você pegar uma criança e essa criança às vezes é um pouquinho desorganizada, tá ali, e você chegar pra essa criança dia após dia, nossa, mas você é bagunceiro, hein? Pelo amor de Deus, você é bagunceiro. E ó, bagunceiro, 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 bagunceiro. Primeiro, as palavras têm muito poder, principalmente para uma mãe e para um filho. Então você tá profetizando aquilo na vida da criança. Essa criança começa a crescer. E ela já levou a fama, e você fala pra ela que ele é bagunceiro. Você acha que ele vai ter vontade de arrumar as coisas dele? Arrumar o quarto dele? Não, porque ele já levou a fama, então a pessoa não vai ser trabalho, porque dá um trabalho arrumar ali. Ele vai ter que dispor de um tempo que ele queria estar brincando, fazer alguma coisa, pra arrumar o quarto, pra arrumar os brinquedos. E isso é chato. Ele não quer fazer isso. E você está fazendo esse reforço. Ele não vai fazer. Então vamos ter sabedoria, vamos saber nos comunicar. Isso é muito importante, seja para qualquer relação, com pai e filho, com mãe e filho, com cônjuge. Em vez de falar que essa criança é desorganizada, fale para ela, valide ela quando ela tem o comportamento que você quer. Então aquele dia, aquele momento que essa criança ela tá arrumando as coisas dela, elogie, fale como aquilo é legal. Ou seja, você está fazendo um reforço positivo e não um reforço negativo. E o mesmo acontece com os outros. Então, se você está numa relação conjugal e tem algo ali no seu marido que você não gosta, você ficar batendo na mesma tecla ali é chato. Então, tenha sabedoria, faça o contrário. Valide a hora que ele tem um comportamento que você gosta. E todo mundo quer ser validado. Então as pessoas tendem a ter um comportamento que ele vai gerar validação. Porque as pessoas vão se sentir valorizadas, acolhidas. Olha, o que eu fiz foi visto. Essa é a resposta inconsciente do negócio. Agora, quando não, as pessoas não vão dispor de energia para fazer aquilo. Então a gente tem que ter a sabedoria, saber falar. Porque às vezes a gente se sente ofendido e não valorizado com alguma coisa, e o ímpeto, a sua reação, porque aí não é ação, porque a gente está reagindo a uma circunstância, não é a mais sábia. Você, consequentemente, não vai colher os resultados daquilo. Quer dizer, você vai colher resultado, mas não é o que você gostaria que fosse. Então, por isso que a gente precisa trazer as circunstâncias para a consciência, agir com intenção. A gente tem que aprender a ser intencionais nas nossas ações, nas nossas palavras, para que a gente consiga colher o resultado que nós desejamos. Uma pessoa veio comentar comigo
da relação com o marido dela. Que ele não era carinhoso do jeito que ela gostava, que o sexo não era bom, que ele só queria ir pros finalmente, que era muito rápido, que pra ele sexo era só penetração, que pra ela não era gostoso. Falei, minha Aline, você já falou? Já, você já conversou com ele. Mas aí como? Se chegar pra pessoa que não sabe como fazer algo, fala, ó, eu quero que você seja carinhoso. O que é ser carinhoso? É muito relativo, porque o que é pra mim é uma coisa, o que pra ele é outra, pra outra pessoa é outra. Então não basta, é muito vago, seja carinhoso. Diga o que você quer, o que você gosta. E melhor do que dizer é fazer, porque as pessoas aprendem com as nossas atitudes e não necessariamente com as nossas palavras. Você pode falar. Se essa pessoa não se sente valorizada, não sente aquilo que é com carinho, ela não vai conseguir escutar. Então não é só o que é dito, é o que é feito, a intenção daquilo, em resolver algo ou criar um problema. Às vezes a pessoa ela vai se sentir atacada, acusada. E às vezes esse é o tom. Porque toda vez, não dá certo porque é o tom de cobrança. Ninguém gosta de ser cobrado. Então eu falei, ensine. Faça com ele o que você gostaria de receber. Se você quer mais toque, mais carinho, mais preliminar, mostre pra ele o que é isso. Que se ele não fez até agora, porque ele não sabe como fazer. Ele não vê essa necessidade, porque pra ele o jeito que tá tudo bem. Ou seja, faça com ação. Não é só o falar, é o fazer. O caminho do perverso é tortuoso, mas o inocente age com retidão. Melhor habitar... Aqui já foi. A alma do ímpio deseja o mal. Nem mesmo seu amigo encontrará graça nos seus olhos. Você gosta de estar do lado de uma pessoa que você sente que é maldosa, que não é justa. E, gente, do jeito que a gente faz uma coisa, a gente faz todas as outras. Se essa pessoa... Se você tá com ela tá falando mal do outro. Se você tá com ela e aí você vê que ela não tá sendo justa com os outros. Mas comigo é diferente. Não. Se ela tá com você e tá falando mal do outro, a hora que ela tiver com outro, ela vai estar falando mal de você. Porque é o jeito de ser. Pode ter certeza que às vezes tá na frente do outro ali, tá? E às vezes tem um negocinho. Cuidado com quem você anda. A alma do ímpio deseja o mal, nem mesmo seu amigo encontrará graça a seus olhos. Quando se pune o zombador, o simples torna-se sábio. Quando se adverte o sábio, ele adquire ciência. O justo observa a casa do ímpio e precipita os maus na desventura. Quem se faz surdo aos gritos do pobre não será ouvido, quando ele mesmo clamar. E vamos trocar aqui, às vezes a gente lê na palavra o pobre, e acha que é somente de riqueza. Às vezes tem muitas pessoas milionárias, bilionárias, que são pobres de espírito. Então, vamos, toda vez que a gente ler a palavra, ver todas as formas que aquilo pode ser. Porque senão às vezes a gente acha que, em muitos casos das leituras, que ser pobre é glorioso, que ser... Então vamos usar a sabedoria para interpretar também, tá? Então, quem se faz surdo aos gritos do pobre é aquela pessoa que tá precisando de ajuda, que tá ali pedindo algo, mesmo que não peça. Mas é você ver algo e você ser proativo em ajudar. Gente, a gente tá aqui nessa vida para nós evoluirmos, para nós desenvolvermos como pessoa, pra gente se autoconhecer e pra gente contribuir com a vida do outro. Vibrando sempre o quê? No amor e na alegria. E dar amor para as pessoas não necessariamente é passar a mão na cabeça, de maneira alguma. Todas as pessoas precisam de limites, isso é amar também. Se você pegar uma criança, às vezes é mais fácil, você pode achar que é mais fácil deixar a criança fazer o que quer e tudo ali, dar o celular na mão e largar. Não. Às vezes vai te dar mais trabalho te dar limites para essa criança. Só que aí sim você está educando, você está ensinando. Há estudos científicos que as pessoas sem limites, as crianças sem limites, por mais que você olhe uma situação, nossa, aquela família, que a criança tem
tudo. As crianças são infelizes. As pessoas acham que o único problema da sociedade, das famílias, é dinheiro. Ai, com dinheiro tudo seria mais fácil. Pelo contrário, tá? Às vezes você dá dinheiro pra pessoa, poder pra uma pessoa, você revela o caráter dela. Não é que o dinheiro e a posição, o poder muda a pessoa. De maneira alguma. Só que aí simplesmente revela, potencializa o que aquela pessoa tem dentro. Todas as pessoas precisam de limites, precisam de educação. Porque dar limite é educar, é demonstrar carinho, é mostrar que você quer o bem pro outro. Na hora a criança pode achar que não. Mas é pôr limites para as crianças, para os relacionamentos, o que cabe, o que não cabe, o que te faz sentir bem e o que não faz. Só que toda vez que você for fazer essa correção, o que for, é fazer com carinho. Só que a gente só consegue fazer com carinho, ter as palavras que vão em busca da solução, quando a gente não está se sentindo ofendido em relação àquilo. Porque senão a gente tem a necessidade, às vezes, de denegrir o outro. Isso é inconsciente. Por quê? Você se sentiu ofendido, você quer ofender. Quando a pessoa se sente ofendida, ela quer colocar o outro mais para baixo, para que ela se sinta bem. E isso é um processo que leva a ruína em qualquer coisa. Se a gente olhar um relacionamento, por que os relacionamentos vão pro vinagre muitas vezes? Porque as pessoas, em vez de terem uma situação, conversarem sobre aquilo, ter sabedoria e buscar a solução, as pessoas às vezes querem fugir do conflito, vão escondendo as coisas, o que está incomodando, e isso pode acabar em traições, em brigas, porque quando vão conversar, em vez de cada um falar, não, epa, agora tá com uma circunstância que eu fiz algo de errado. Beleza, eu vou escutar, dar aquele cômodozinho, mas eu vou escutar, vou me transformar em um ser melhor. Não, a pessoa ela faz o quê? Mas você fez isso porque você fez isso, você faz aquilo, você faz aquilo. E cada um puxa o negócio para um lado, cada um quer apontar o erro do outro, em vez de querer resolver aquela situação. Ninguém quer assumir que tá errado. O negócio é, eu fiz porque você fez. Gente, é um comportamento totalmente infantil. E não querer assumir o erro. E criar a sabedoria é isso. Eu acho que eu já contei essa história, mas eu vou contar de novo. Eu já estava há muitos anos estudando desenvolvimento humano por causa de relacionamento, de um casamento que eu tive. E que foi muito conturbado, da terapia. E falei, gente, a minha cunhada Rafa, percebe que o seu ex-marido aqui, né? Ele é muito parecido com o seu ex-noivo. Eu falei, gente, aí me veio uma luz, né? Eu falei, gente, o que tem em comum entre essas duas relações? Falei, então calma, eu estou atraindo, o que eu estou vibrando, o que eu estou atraindo, o que eu estou fazendo que eu estou atraindo isso? Me veio a autorresponsabilidade que eu não sei de onde, que eu não tinha esse preparo ainda não. E eu fui começar a estudar desenvolvimento humano por causa disso, por causa dos desafios que eu estava passando na minha vida. Aí eu consegui olhar pra mim, em vez de querer culpar o outro, E assim, eu não gosto do termo culpa, é responsabilidade. Quando a gente usa culpa, eu acho que é algo meio pesado. Então, eu fui responsável por aquilo. Então, o que eu vou fazer? O que eu tenho que entender nessa dinâmica que eu ainda não entendi? Quando nós mudamos, os nossos comportamentos mudam, a forma que a gente enxerga muda. Quer dizer, na verdade, a forma que a gente enxerga muda primeiro, depois o nosso comportamento, ele é diferente e vai indo. Então, eu comecei a estudar desenvolvimento humano. Então, a gente recomenda para todo mundo ler o livro O Poder da Autorresponsabilidade. É um livro pequenininho, que tem um livro de atividades que você tem que escrever também. E isso é importante por quê? Porque vai te fazer parar para refletir, porque você vai ter que pensar na sua vida, pensar nas suas circunstâncias. Então você traz para a consciência o que você ainda não trouxe. E só quando a gente traz para a consciência que as coisas são possíveis, passíveis de transformação. Então eu estava com esse livro, já tinha lido umas 3 vezes. E eu tinha entendido já que era essa coisa das crenças, elas vinham dentro do nosso lar, da nossa casa. Então é o que me falaram, o que fizeram, mas aí percebe que é uma coisa passiva, fizeram comigo. E pra gente adquirir maturidade, sabedoria, a gente precisa ser responsável pelas nossas atitudes, nossos pensamentos, nossos sentimentos. Não culpando o que nos aconteceu. O que nos aconteceu é uma circunstância para que a gente evolua naquela área. Se essas coisas não tivessem acontecido comigo, eu não seria a Rafaela que eu sou hoje, eu não estaria aqui falando e às vezes contribuindo com a sua vida. Você não estaria aqui me escutando. Então, aquele desafio, ele foi responsável pela minha transformação
como pessoa, pela minha busca de entender as circunstâncias e me transformar numa pessoa melhor, me colocar nesse caminho de autoconhecimento. Então, um belo dia, eu me achava uma pessoa querida, uma pessoa simpática, amorosa. E no curso de palestrante desse livro, era para ligar para alguma pessoa, para a pessoa te dar notas respondendo algumas perguntas. E eu liguei para minha mãe e fiz as perguntas para ela. Não sei se era nota de 1 a 5, de 1 a 10, mas as minhas notas eram 1, 2, 1, 2. Falei, mãe, a senhora não entendeu. O alto é o outro, né? Tipo, minha ficha é inocentona ainda. E ela virou para mim e falou assim, eu entendi sim. Essas são as notas que eu te dou. Meu chão abriu. Meu chão abriu. Ela tava viajando, menino, ainda bem que o curso tava acabando, chorei, falei, gente, o que eu estou fazendo? E naquele momento, porque a gente tem um preparo, parece que as fichinhas na gente vão virando. Pode ser que o processo de mudança, transformação seja muito rápido, mas assim, no meu ponto de vista, geralmente assim, é quando é um trauma, quando é a solução, é o você ir atrás, é o você estar consciente. Pelo menos foi o que aconteceu comigo até agora, então eu tô te passando a minha experiência. E eu falei, não, eu não sou isso. E eu entendi naquele momento que existia uma Rafa com as pessoas que eu me dava bem, uma Rafa pro trabalho, uma Rafa com os meus amigos, uma Rafa com as pessoas que eu não me sentia valorizada. Ou seja, eu estava permitindo que o comportamento dos outros interferisse em quem eu era, no meu comportamento. Aquilo me fez um download na hora. Falei, não, epa, eu escolho ser desse jeito, eu escolho ser uma mulher amorosa, eu escolho ter sabedoria, eu escolho ser justa. E o meu comportamento eu não estava conseguindo ser naquele âmbito, naquele pilar da minha vida. Então, em vez de esperar que os outros fizessem, aí qual que era a minha justificativa? Ah, se eu sou grosseira, é porque é grosseira comigo. Se eu não peço perdão, é porque também não me pediu. E eu fiz isso porque fez aquilo comigo. Então percebe que é um comportamento, são atitudes totalmente irresponsáveis. De que, fizeram, então é uma atitude reativa. De cérebro reptiliano e não de ação, de sabedoria, de ir pro caminho que realmente me faz bem. Não, era uma reação, era uma vingancinha inconsciente. Então, em qual área da tua vida você está reagindo e não agindo? Você muitas vezes está com um comportamento inadequado com a justificativa de que fizeram aquilo com você. Não. As pessoas fazem conosco o que a gente permite. Só que aí, para balancear isso, é sabedoria. É agir com amor, mesmo que com repreensão, use suas palavras para procurar a solução. Só que a gente só consegue fazer isso quando aquilo a gente não está se sentindo ofendido. Então é trabalhar o nosso ser, a nossa valorização, nosso merecimento. E quando a gente vai fazendo besteira na vida, gente, parece, é pro outro, é vingancinha, é traição, é não sei o que lá. Caminhos, circunstâncias que te trazem a alegria, nem sempre vão te trazer felicidade. No caso de uma traição, a alegria ela é momentânea, ela geralmente é prazerosa, mas imediatamente. Isso é alegria. E a felicidade é a longo prazo. Felicidade é o estado de ser. Então, numa traição, aquilo te trouxe um prazer momentâneo. Mas depois, a hora que você aquieta ali, que você cala, que você vem pra dentro, aquilo te traz paz? Então tá errado. Às vezes a gente tem comportamentos inadequados justificados por algo. Eu traí porque fulano não me deu valor. Resolva. A gente quer receber e receber e receber. Será que você está fazendo com que a outra pessoa se sinta amada, se sinta valorizada, te deseje? Você é uma companhia agradável? Ou você é a pessoa reclamona, que quer só receber, receber, receber e não quer dar? Gente, o princípio da vida é dar para receber. Ai, Rafa, mas você não fala que é linguagem do amor? Eu comunico do jeito que eu gosto. Ok, será que isso não é amor? Isso é fácil pra você. Se você escolheu alguém, você
A sua obrigação é fazer que o outro se sinta amado por você. E ele muitas vezes não vai se sentir amado se você fizer do jeito que você, simplesmente que você gosta. A gente tem que ter a sabedoria de perceber o outro. Como o outro gosta de ser amado. O que eu faço que o outro gosta? O que eu faço que é importante para o outro? Isso serve para qualquer relação, gente. Seja conjugal, com filhos, amigos. As pessoas querem se sentir valorizadas e amadas. Às vezes você gosta muito de receber presente. E o presente não é necessariamente algo, é um bombom, é uma flor, porque qual que é o recado do presente? A pessoa está pensando em mim porque ela se deu trabalho, ela foi a algum lugar, ela pegou a flor, que seja uma flor roubada no jardim. A pessoa fez o que por você? Ela viu aquilo, lembrou que você gosta, cortou aquela florzinha e está levando para você, segurando aquilo até te entregar. Esse é o recado Esse é o recado do presente. Só que pra você gosta disso e você fica feliz com isso. Você não tem muita consciência disso até então. E você faz o que pra demonstrar carinho pros outros? Você quer dar presente. E essa pessoa às vezes não enxerga. Não sente estar querida por você. Então, o tanque de carinho dessa pessoa não tá cheio. Na verdade, tá vazio. Essa pessoa tá desanimada. Porque na cabeça dela, ela está fazendo por você e não está sendo retribuído o carinho dela. Então, às vezes, os dois estão se dedicando e nenhum dos dois estão se sentindo amados. Então, por isso que é importante prestar atenção no outro, conversar com o outro, alinhar, dizer as coisas com o intuito de resolver e não de criticar. O justo observa a casa do ímpio e precipita os maus na desventura. Quem se faz de surdo aos gritos nos que já foi. Um presente dado sob o manto extingue a cólera. Uma oferta concedida às ocultas acalma o furor violento. Para o justo é uma alegria a prática da justiça, mas é um terror para aqueles que praticam a iniquidade. Seja justo. Ser justo não é concordar com tudo. Ser justo é ser bom para você e ser bom para o outro. E sempre buscando a solução. O homem que se desvia do caminho da prudência repousará na companhia das trevas. O que ama os banquetes será um homem indigente. O que ama vinho e óleo não se enriquecerá. É importante o desfrute sempre, em qualquer circunstância. Mas o desfrute não é só o momento que você fala assim, não, agora eu vou fazer um jantar, agora eu vou para aquela viagem. Isso também é desfrute. Desde que o sentimento seja adequado, tá? Mas se você está trabalhando, desfrute daquilo. Aprenda com aquilo. Dê o seu melhor naquilo. Faça aquilo com alegria. Você colherá os frutos. Vá trabalhar sem vontade, sem dar o seu melhor, enrolando. Você colherá os frutos. Vai para uma academia? Desfrute, aproveite, faça. O desfrutar, gente, é fazer o que você tiver que fazer com prazer. Mesmo que seja algo que fala assim, mas não me dá prazer. Aprenda com aquilo, veja valor com aquilo. Veja que tudo é para o seu crescimento. E aí você vai conseguir desfrutar, porque você vai aproveitar aquela circunstância para o seu bem, para o bem dos seus. Isso é o desfrutar. O ímpio serve de resgate para o justo e o pérfido para os homens retos. Melhor é habitar no deserto do que com uma mulher impertinente e intrigante. Mas, de novo, essa palavra. E não serve só para mulher, tá? Então, é homem, mulher, porque aqui foi escrito por um homem. Mas, gente, é insuportável estar ao lado de alguém que tá reclamando o dia inteiro. E muitas vezes você não percebe. Aí, Rafa, eu só estou educando, eu estou falando pro meu filho, pro meu cônjuge, que aquilo não está bom. Mas você só tá falando do que tá ruim. Eu já falei outro dia, esqueci o nome do estudo, gente. Que é pelo menos 3 validações, 3 coisas positivas para uma negativa, para uma correção, para uma fala assim, epa, aqui não tá bom. E o positivo é o quê? É o elogiar, é o agradar, é fazer com que o outro se sinta amado por você. É o olhar, é um sorriso, tudo isso entra como validação. Então é pelo menos 3 positivas para uma negativa. E esse estudo diz pra gente não passar de 7 positivas. Mas foca nos 3, os 3 positivos para um negativo. No caso do sábio, uma coisa que me veio agora.
às vezes você é mãe que tem filho e você quer corrigir o filho em tudo. Por quê? Porque eu quero educar o meu filho. Essa criança, a gente tem vários viés em relação a isso. Pode ser que essa criança pare de querer fazer coisas diferentes, porque ela vai errar e ela vai ser repreendida e ela não quer. Ou seja, você ensina teu filho a não criar, a não ousar, a não experimentar coisas diferentes. Ou isso vai servir o quê? Ele não vai querer, às vezes, arriscar um trabalho, empreender, estudar uma outra coisa, mudar de profissão, sair de um relacionamento que às vezes ele tá namorando e tá ruim, porque com medo de fazer diferente. Ele não se acostuma no que tá ruim em relação a isso. Então escolha pontos para corrigir as crianças que sejam realmente importantes. Não fica o tempo todo tudo corrigindo. É chato. Você poda a criança de fazer algo. Você deixa aquela criança, às vezes... Aí tá com você é um santinho. Tá longe é um demônio. Por quê? Porque longe ele tem coragem de fazer as coisas. Mas aí ele faz com... Ele tá repreendido. A hora que faz vira o saci. Então deixa a criança ter liberdade perto de você. Escolha pontos que realmente são importantes para você moldar o caráter da criança naquilo ali. Para de querer reclamar de tudo. Tudo não me rele, não me toque, não se suja, não isso, não aquilo. Existe um tempo para cada coisa. Cada circunstância que acontece vai trazer um aprendizado para essa criança. Então permita que essa criança se permita errar. Mas errou, senta, chama, direção dos olhos, tom de voz, não é agressão dizendo. Faça perguntas. Faça perguntas para que essa própria criança entenda o que teve de bom, o que deu errado, porque ele vai aprender a resolver os problemas, vai entender qual é a lógica, por que aquilo que ele fez está errado, por que aquilo deu errado. Faça a criança pensar, e que ela se sinta livre para fazer coisas diferentes, porque, gente, quando você vai começar qualquer coisa diferente, você não fez aquilo ainda. Você vai aprender a caminhar, você vai errar fazendo. E se você repreende demais essa criança quando ela erra, ela não vai mais querer fazer. Então entenda que mensagem que tem junto com a sua repreensão. Então escolha coisas que realmente são importantes para o desenvolvimento do caráter da criança. Errou, deixa fazer, deixa errar. Cuida, tem uns limites. Você não vai deixar a criança se machucar, tal, né? Mas às vezes se machucar um pouquinho, às vezes até bom, porque ensina. Tem que ser um risco calculado por você. Mas não só falar, você fez isso errado, porque as pessoas não entendem. A criança não entende. E você não faz a criança pensar. Então faça perguntas. Para que a criança encontre o que deu certo e o que deu errado. Para que a criança analise aquela circunstância. Que aí sim você está educando o seu filho, amando o seu filho. E deixa eu falar porque muitos pais não fazem. Porque dá trabalho. É mais fácil repreender, colocar de castigo, não conversar, falar, gritar. Não, a criança não entende. Faça a criança pensar. Isso é educar, isso é amar. E é o que muitas vezes vai te dar mais trabalho. Mas faça isso. Porque a vida é um plantio também. Se você não investir seu tempo na sua criança para que ela se desenvolva e ele se desenvolva, agora, depois você vai perder tempo tentando remediar o que você devia ter feito na idade certa. Na casa do sábio é preciosas reservas e óleo. E o óleo por quê? Porque antigamente era lamparina, tá? Então não precisava ter óleo para ligar os trem, né? Um homem imprudente, porém, os absorverá. Quem segue a justiça e a misericórdia achará vida, justiça e glória. Seja embasado os seus comportamentos na justiça, na sabedoria. Sempre em busca de solução. E não de apontar o erro simplesmente porque você se sentiu ofendido e para colocar o outro, falar que você é melhor que o outro. Isso sempre vai dar caca em qualquer relação. O sábio toma de assalto a cidade dos heróis, destrói a fortaleza em que depositava confiança. Quem vigia sua boca e sua língua preserva sua vida na angústia. Gente, quem tá aqui todos os dias, todos os provérbios, percebe que sempre bate no mesmo ponto. Que é ser justo, sabedoria, a boca,
a língua, o falar. Gente, a criação do mundo, pra você ter noção do poder da palavra. E Deus falou e nasceu, e surgiu, e aconteceu. É falar. Então, cuidado com o que você declara sobre a sua vida. E o declarar não é necessariamente só falar, tá? É pensar. Como você pensa sobre você a hora que as coisas estão erradas. Porque é fácil falar, vou pensar positivo quando tá tudo bem, tudo lindo, maravilhoso, o relacionamento tá top, quando tá cheio de dinheiro. Aí é fácil. Agora, quando as coisas não estão saindo como você gostaria, como você se enxerga, como você fala com você mesmo? É com carinho, com empatia ou se detonando? Como você fala com o outro, como você pensa, você sente, você pronuncia? Tudo isso é declarar. Você está usando as suas palavras para edificar, para construir ou para denegrir? Seja você ou seja os outros. A sua língua preserva a vida da angústia. Então, em outros pedaços, que a língua tem poder de vida e de morte. Vocês querem um livro para indicação sobre isso? Chama O Poder da Língua. O quanto você profetiza. A hora que eu falei, você fica batendo no pé que teu filho é bagunceiro. Sei lá o que você costuma falar pro teu filho. Não, falo o contrário. Elogia ele a hora que ele faz as coisas. Em vez de ser bagunceiro, ele arrumou filho, como você é organizado. E sorri, alegria. Para que ele queira ter mais o comportamento que vai trazer aceitação para ele. Só que cuidado também o jeito de falar. Filho, você é bagunceiro. Não. Você... não sei o que. Esquece o é. As pessoas não são... Não é a pessoa que é grosseira. Não. O seu comportamento. Percebe que você dissocia o ser da pessoa, o que ela é, ao comportamento inadequado dela? Isso parece besta, mas faz uma diferença gigante. Então não você é o seu comportamento, você está, sei lá qual vai ser o melhor termo. Seja para qualquer relação, cônjuge, marido, filho, periquito, papagaio, tá? Não é que a pessoa é aquilo. Ela está aquilo, o comportamento está daquele jeito. E profetize coisas boas, edificantes. Pense coisas boas. Chamamos de zombador um soberbo arrogante, que age com orgulho desmedido. Gente, o orgulho leva à ruína. Por quê? Porque não assume que errou. A gente acha que o orgulho é aquela coisa... O cabelo, gente, o trem tarapuco, ele me pulou hoje com uns coquinhos, o bicho pegou. A gente acha que o orgulho é, sei lá, não sei, é sempre o fulano. Não. Toda vez que você não... A pessoa chega pra você e fala assim... eu não gostei disso, você tem que olhar nisso, não gostei. Às vezes a pessoa não vai te falar com a sabedoria que eu tô te ensinando aqui, que você tá buscando. E você vai se sentir ofendido, e você não assume. Você finge que tá tudo bem, que não fez aquilo. O arrogante é o quê? A pessoa que não assume que está errada, que pode estar errado, que pode fazer diferente. Gente, tá com do lado de uma pessoa que sempre tá certa, que nunca tá errado, que não pede desculpa, que não... É tenso. E às vezes você é essa pessoa. Porque você acha que você é boa. Só que, será que o outro recebeu dessa forma? Então, olhe, receba, colhe aquilo ali e fala, pode ser que eu esteja errado, eu vou analisar. Não foi a intenção, desculpa. Mas receba o que o outro está te falando. Mesmo que você não goste. Os desejos do preguiçoso o matam, porque suas mãos recusam o trabalho. Gente, não fazer nada também é uma ação. O dormir demais, dormir é bom, é saudável, a gente precisa dormir. Só que percebe quando você dorme o tanto ideal, às vezes você acorda, você tá meio com sono, mas você vai... É que nem eu, os meses inteiros, acordando bem mais cedo do que o meu horário normal. Tô acordando antes das 4 da manhã, 3 e pouco da manhã eu tô levantando. Porque eu estudo antes de vir, mas depois vai. Só que se você dorme demais... Gente, o corpo, ele tende a ficar na inércia. Então, pra você levantar, você fica improdutivo. A tua sensação física é essa. Isso tá te recarregando ou tá te descarregando? Às vezes, você poderia estar estudando, lendo. Gente, depois que a gente vai mudando a forma de enxergar, vai estudando,
vezes eu vejo a pessoa horas maratonando séries, eu já fiz isso, tá? Ai, vendo um monte de coisa arada que não agrega, vendo novela, vendo um monte de trem. Falo, gente, o que a gente tem de mais precioso na nossa vida é o nosso tempo. De estar com os nossos, estar aproveitando, produzindo, contribuindo com a vida do outro. A pessoa tá sentada uma tarde inteira, uma noite inteira, olhando para um negócio que não tá ensinando nada, que não tá trazendo sentimentos bons. Porque a maior parte se você não tiver sabedoria para escolher o que você assiste, e aquilo não te traz um ensinamento, ele vai te trazer só o que? Às vezes uma angústia, um isso, um aquilo. É o pão e circo que tinha antigamente. É alienar massa. Porque é mais fácil controlar pessoas que não pensam. Pesado isso, hein? Peguei. Então, às vezes me dá aquele... Fala, o que eu tô fazendo? O que eu tô perdendo meu tempo com isso? Não tá agregando em nada. Então, os desejos do preguiçoso matam porque suas mãos se recusam ao trabalho. E o trabalhar, gente, é estudar também. Entenda que todos os dias você precisa aprender algo. E precisa também ensinar. Você quer aprender mesmo? Ensine o que você aprendeu. A gente acha que, sair do colégio, da faculdade, maravilha, não precisa mais estudar. Mentira. Todos os dias você precisa. Porque senão você não vai ter coragem de querer contribuir com o outro, falar não sei nada. E é bom, mesmo que se a gente não for olhar para esse olhar de contribuir com o outro, tudo que não é utilizado vai entrando em desuso e o corpo entende de que aquilo não precisa. E ele vai acabando com aquelas utilidades. Então as pessoas tendem a ter Alzheimer, um monte de problema. Por quê? Porque a gente não está usando o nosso raciocínio, a gente não está usando a nossa capacidade. Então é importante sempre estar aprendendo. Coisas que agreguem também, né? Que te vão fazer uma pessoa melhor, um ser humano melhor, alguém que vão te ajudar a ser um solucionador de problemas. Passam todo dia a desejar com ardor, mas quem é justo dá largamente. O sacrifício dos ímpios é abominável. Nunca vi não lembro essa palavra não, gente. Mormente. Quando o oferecem com má intenção. Testemunha mentirosa perecerá, mas o homem que escuta sempre poderá falar. Por quê? Porque quem escuta aprende. Quem escuta adquire sabedoria. Então escute. A gente tem 2 ouvidos e uma boca. O mais sábio é aquele que escuta antes de falar. As pessoas querem conversar com quem elas se sentem escutadas. Então desenvolva mais a sua escuta. E escuta ativa, escuta com presença. Não ele tá do lado e a pessoa tá mexendo no telefone, você tá em Nárnia e você nem tá prestando atenção. A pessoa tá sentindo... E é assim que você gosta de se sentir? Não, então ofereça pro outro. O ímpio aparenta um ar firme. O homem correto consolida seu proceder. Nem a sabedoria, nem a prudência, nem o conselho podem prevalecer contra o Senhor. Prepare-se o cavalo para que o dia da batalha, mas é do Senhor que depende a vitória. Então, o que a palavra de hoje fala? Novamente sobre o poder da língua, de usar com sabedoria para edificar e não para destruir as coisas. De reclamar. Parar de reclamar que é melhor estar embaixo do seu que lado do que com a mulher isso, com o homem aquilo, que reclama isso e aquilo. Então, cuidado, porque às vezes você reclamona. Então, foque na solução das coisas e valide comportamentos adequados. Porque às vezes a gente só foca no que está errado, que tem que corrigir, esquece de validar. Todo mundo precisa de validação, se sentir amado e pertencente. Quando não tem isso, a gente não consegue escutar o que o outro fala. Ninguém vai escutar o que você fala. E o outro ponto do preguiçoso. Então, bora estudar, bora se desenvolver, bora se autoconhecer todos os dias, bora investir o que a gente tem de mais precioso, que é o nosso tempo, para adquirir conhecimento, para adquirir sabedoria. Desfrute em todas as circunstâncias. O desfrute não é só no passeio, na viagem, no restaurante, não. Tudo que você for fazer, aquilo vai te trazer algum aprendizado. Então, desfrute disso, faça isso com gratidão, com prazer, enxergando o lado bom das coisas.
Porque a quem mais tem, mais lhe será dado. Quanto mais coisas boas você enxerga na sua vida, mais aprendizados você tem, mais coisas boas você terá, mais frutos você colherá. Bora orar e fazer um dia lindo, porque não adianta pedir em oração o que você tem que fazer em ação. 10% como isso acontece, 90% como a gente reage. Então tenha sabedoria, está adquirindo sabedoria para ter comportamentos, pensamentos e sentimentos adequados. Até porque tudo que a gente deseja para o outro vem para a gente. Então, agir com sabedoria, perdoar, não é um ato de bondade com o outro, que muitas vezes fala, o outro não merece. É você que merece. É um ato de inteligência, tá? Te rendo graças a Deus porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Gratidão pela sabedoria, pelas palavras, pela nossa vida, pela nossa família, por mudar dia após dia nosso olhar. Que a gente entenda o quanto a gente é amado e quanto a vida é linda e bela. E tudo que nos acontece é para o nosso bem. Para que a gente cresça em sabedoria, discernimento, conhecimento, amplie os nossos conhecimentos. Porque o melhor ainda está por vir. A gente só está se preparando. E quanto mais a gente faz, mais coisas boas a gente faz, mais coisas boas acontecem. Lindo dia para vocês, porque é isso que vocês merecem. Bora sorrir, dar muita risada, demonstrar muito carinho para o outro e ter empatia com o coleguinha, tá bom? Porque quer que tenha com você? Tem empatia com o coleguinha também. Entenda que às vezes ele simplesmente não tá no dia bom. E seja você o meio de transformação para que o dia dele fique um pouquinho melhor. Sorri, elogie, valide, seja simpática, tá? Beijo. Lindo dia pra nós e bora tomar um cafezinho, bora treinar. Mexe as perninhas aí, galera. Beijo, lindo dia.